Qual a diferença entre Hatha e Ashtanga Yoga? Hatha é uma modalidade de yoga mais gentil, mais lenta. Ashtanga é uma forma mais intensa e mais dinâmica. Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças entre essas duas modalidades. Vem comigo. Oi, eu sou Ana Clara, sou praticante, professora e pesquisadora de Ashtanga Yoga. E essa pergunta sobre as diferenças entre o Hatha e o Ashtanga é uma pergunta que eu recebo muito e que eu sei que muitos professores também recebem. Então, vim aqui conversar um pouco sobre isso hoje. Eu passei muito tempo da minha vida praticando Hatha Yoga. A minha primeira formação foi em Hatha Yoga. E só depois que eu entrei no caminho do Ashtanga, né, e defini essa como a minha prática central. Ainda assim, eu ainda uso muitos elementos e muitos aprendizados que vieram lá de trás do Hatha Yoga. Então, a partir das minhas experiências e dos meus estudos, eu vim aqui tentar trazer um pouquinho de luz sobre essa pergunta aqui para vocês. Bom, vou começar trazendo um pouquinho sobre o que é Hatha Yoga. Em muitas escolas de yoga, a palavra Hatha é dividida em duas, né? Então a gente tem Ha, que leva para o lado solar, que é um lado de ativação, de força, de extroversão, e Ta, que é uma palavra que tem a ver com um sentido mais lunar. Então ela traz esse sentido de introspecção, de relaxamento, de recepção, é um estado mais receptivo. Quando você junta esses dois pontos, Ha, Ta, a gente tem a junção do Sol e da Lua, ou o equilíbrio entre opostos. E isso significa que numa prática de Hatha Yoga, o que a gente está buscando é justamente esse equilíbrio, esse balancear das energias opostas dentro do corpo, das forças opostas dentro do corpo, né? Então, entre um estado de hiperatividade e de não atividade, a gente busca um centramento e um balanceamento. Um outro sentido para a palavra Hatha, que vem já diretamente do sânscrito, né? Hatha significa força. Então, Hatha Yoga é uma modalidade de yoga que emprega tanto força física quanto força de vontade. Isso é uma coisa bem importante de dizer e é um significado que não é tanta gente que traz, né? Hatha Yoga não necessariamente é uma prática de yoga calminha e gentil, mas é uma prática de yoga que trabalha com o seu corpo físico, trazendo essa determinação e essa força, para que assim você consiga equilibrar o seu corpo e preparar para a meditação. Muitos livros de Hatha Yoga, inclusive o Hatha Yoga Pradipika, que é um dos principais textos antigos em Hatha Yoga, falam que o Hatha Yoga é uma preparação para o Raja Yoga, né, o Raja Yoga, que é o yoga da meditação mais profunda. E aqui a gente já pode entrar no significado de Ashtanga. Eu tenho um vídeo mais completo falando sobre Ashtanga Yoga, tanto nos tempos contemporâneos quanto de hoje esse termo vem, então eu não vou me alongar muito aqui nisso. Se você tem interesse nisso, vou deixar o link do vídeo em algum lugar por aqui. Mas Ashtanga Yoga fala sobre os 8 passos para a gente chegar em um estado meditativo mais profundo. Ashtanga também passa pelo corpo físico, é importante dizer isso. O terceiro passo, né, ou a terceira parte do Ashtanga é o asana, que é a postura. A quarta parte é o pranayama, que é a respiração. Então, esse corpo físico ele também está presente na prática de Ashtanga Yoga. Mas o foco do Ashtanga é justamente o Raja Yoga, que é esse estado mais meditativo, uma prática mais contemplativa, mais preocupada com a mente do que com o corpo. Mesmo assim, é importante dizer que, hoje em dia, a forma como a gente pratica Ashtanga Vinyasa Yoga é uma forma extremamente corporal, né? Então a gente passa muito pelo corpo físico, a gente trabalha muito a força do corpo, a flexibilidade do corpo, as sensações, a percepção somática desse corpo. É muito importante dentro da nossa prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, entendendo isso, entendendo de onde vêm essas palavras, a gente pode perceber que Ashtanga é uma forma de Hatha Yoga. Porque se Hatha Yoga é todo yoga que é físico, então Ashtanga, como passa também pelo corpo físico, também tem elementos e passa pelo Hatha Yoga.
Então, se as duas modalidades trabalham a respiração, trabalham a força e trabalham essa determinação também, quais são as diferenças, né? O que você pode esperar dessas aulas? Nas aulas de Hatha Yoga, você pode esperar aulas guiadas, ou seja, todo mundo vai chegar no mesmo horário, entrar na sala, colocar seu tapetinho, o professor também, e o professor vai guiar uma mesma sequência e uma mesma prática para todas as pessoas que estão na sala. É claro que dentro disso podem haver algumas diferenças, ele pode dar algumas indicações para uma ou para outra pessoa, mas no geral todo mundo segue o mesmo ritmo de prática. E talvez por isso Hatha Yoga seja conhecido por ter um ritmo mais lento, porque como todo mundo que está na sala precisa praticar ao mesmo tempo, essa lentidão faz parte de equilibrar, né? E de todo mundo e do professor ter a condição de ver o que todo mundo está fazendo, perceber e guiar todos nas posturas de uma forma correta. Isso não quer dizer que na aula de Hatha Yoga vai ser facinho e gentil. Hatha pode sim trabalhar posturas desafiadoras, pode trabalhar exercícios de respiração, pranayamas, pode trabalhar bastante coisa. Mas a grande característica que diferencia o Hatha do Ashtanga é que a sequência da aula é guiada para todo mundo. E uma outra característica é que as aulas vão variar. Então você não vai manter sempre uma mesma sequência. A cada aula algo é estruturado para trabalhar alguma postura, ou uma parte do corpo, ou alguma questão mental, ou algum conceito filosófico que vai estruturar aquela aula. E as aulas vão mudar de um dia para o outro. Já nas aulas de Ashtanga Yoga tradicional, o sistema é um pouco diferente. No Ashtanga Yoga a gente sempre segue a mesma sequência, né? Então a sequência não é adaptada para diferentes conceitos. Na verdade, muitos conceitos e muitas partes do corpo e muitas posturas estão trabalhadas dentro das mesmas sequências. E a grande característica do Ashtanga Yoga tradicional é a prática no estilo Mysore, que é a prática em que você segue o seu próprio ritmo. Então, normalmente, nas práticas de Ashtanga Yoga, você vai chegar num horário aberto. Então, por exemplo, se a aula começa às 7, talvez você possa chegar até umas 7h30, 8. Então, você tem esse período mais amplo para começar a sua prática. O professor tem uma relação direta com você e vai ensinar para você a sequência, enquanto as outras pessoas na sala praticam também no seu ritmo. E essa é uma característica muito importante, muito significativa da prática de Ashtanga, porque na prática de Ashtanga, você cria o ritmo da sua prática, né? Você desenvolve a sua prática dentro das suas limitações e também das suas potencialidades. Então, se você tem uma facilidade para algumas posturas, você vai caminhar muito mais rápido na sequência. E quando você chega numa postura que para você é mais desafiadora, você tem tempo para observar melhor essa postura, para saber como adaptar, para pesquisar dentro do seu corpo como trazer essa postura de uma forma que é melhor para você. De fato, o ritmo da prática de Ashtanga Yoga é mais dinâmico, né, é mais rápido do que a maioria das aulas de Hatha Yoga. Isso acontece por causa da respiração e por causa do Vinyasa. Eu vou deixar aqui depois um link para um vídeo que eu explico mais sobre Vinyasa, para você tirar suas dúvidas. Mas, no geral, como a gente tem uma prática que é mais individual e que é muito ligada à respiração, a gente realmente se move mais rápido. Mas a velocidade não é uma coisa que é imposta pelo lado de fora. Esse dinamismo é uma coisa que vem muito naturalmente do seu envolvimento com a prática. Então, como escolher entre essas duas modalidades? Se eu vejo na grade Hatha e Ashtanga, para onde eu devo ir? Bom, tudo depende de você. Se você quer ser guiado numa prática junto com um grupo, se você quer que todos pratiquem ao mesmo tempo, né? Se você está buscando não aprender uma sequência fixa, mas experimentar sequências diferentes e posturas diferentes, uma aula de Hatha Yoga realmente vai te entregar isso, vai ser melhor para você abordar o yoga dessa forma. Se você está buscando um apoio mais individual para a sua prática, se você está buscando uma prática que é bastante estruturada, né, que vai te dar essa possibilidade de praticar sozinho também, uma vez que você aprende as posturas, né, levar essa prática com você, levar a prática para casa, a prática de Ashtanga Yoga é mais apropriada.
justamente por causa desse auxílio individual e porque com a repetição das posturas, você acaba aprendendo e conseguindo praticar aonde você estiver num curto período de tempo. Então você não precisa de muito tempo para construir a sua prática pessoal. De qualquer forma, é importante dizer que as duas práticas, seja a modalidade de um Hatha ou a modalidade de Ashtanga, elas podem te levar num caminho muito profundo de yoga. Tudo depende de como você aborda e como você lida com a sua prática diária. É importante, se você quer se aprofundar no yoga, escolher uma prática e se manter nela. Se a gente varia muito, né, se a gente pula de aula em aula, a gente não consegue aprofundar, a gente vai ganhando informação superficial sobre posturas, sobre ideias e sobre conceitos de yoga, mas para você realmente encorpar, né, e trazer esses conceitos e essas posturas para você, você precisa de repetição, você precisa passar um tempo com uma modalidade, também com um professor, com um estilo que faça sentido para você. Então, é legal experimentar, ver onde você se sente melhor, qual você se sente mais atraído, qual te dá vontade de voltar, e quando você escolher, se manter firme naquilo, manter a sua prática, construir o seu sadhana e ver como essa prática pode transformar o seu corpo, a sua mente, o seu dia a dia, os seus hábitos. Então por hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha deixado um pouco mais nítidas as diferenças e as semelhanças entre Hatha e Ashtanga Yoga. Se você tem dúvidas sobre isso ainda, comenta aqui. Te peço também para se inscrever, para curtir o vídeo, compartilhar com quem você gosta. Se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui nesse canal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu Instagram e o link do Substack, onde eu também compartilho outros materiais. E por hoje é só. Eu desejo ótimas práticas, uma ótima jornada, seja no caminho do Hatha Yoga, seja no caminho do Ashtanga, no caminho que você escolher para levar o yoga para a sua vida. Sempre que você quiser voltar, eu estou aqui com mais vídeos e te vejo na próxima.